Olha, eu acho que vale a pena falar sobre o porquê desse conflito, que no fundo ocorreu a partir de 2022, porque a Rússia, ao reduzir dramaticamente sua dependência dos Estados Unidos, em função do processo de deslocamento de poder para a China, para a Índia e outros países, sabia que estaria forte o suficiente para resistir a sanções ocidentais pós-invasão, graças à sua relação com a China, a Índia e outras grandes potências fora do Ocidente. A China e a Índia hoje são os principais compradores de petróleo russo. 20 anos atrás não tinha uma grande China e não tinha uma grande Índia. Então, sanções ocidentais contra a Rússia teriam destruído por completo a economia russa. Portanto, a Rússia não tinha como invadir a Ucrânia, porque ela sabia que a reação ocidental seria devastadora para a própria Rússia. Então, logo antes da invasão russa à Ucrânia, o Putin está em Pequim e assina um tratado de amizade sem limites, que é uma espécie de aliança estratégica, com China sendo a principal potência e Rússia uma espécie de parceiro júnior da China. Então, em ordens com várias potências, como a gente tem hoje, países como a Rússia possuem mais liberdade porque não há mais uma grande potência que possa ditar os rumos geopolíticos em todas as regiões. Isso acabou. A gente viveu nessa época durante os anos 90 até 2015, mais ou menos. A partir daí, muitos países no mundo reduziram a sua dependência dos Estados Unidos ao ponto de poder engajar em atividades contrárias ao interesse dos Estados Unidos. Num contexto totalmente distinto, o Brasil é um exemplo disso agora. O Brasil consegue dizer não aos Estados Unidos porque a gente vive num sistema multilateral. Porque o Brasil vende tanto para os chineses que se os Estados Unidos impuserem tarifas, o Brasil não precisa... Não vai acabar. Não vai recuar, não precisa recuar imediatamente. O sonho russo é recuperar sua esfera de influência, porque a Rússia nunca passou por um processo de aceitação do seu novo status como apenas uma potência regional. Ela sempre, depois do colapso da União Soviética, nunca de fato nunca aceitou isso e disse, olha, agora, a partir de agora, a gente não vai mais querer se meter mandar no mundo. Pelo menos na nossa antiga esfera de influência. A Alemanha, por exemplo, aceitou, se deu muito mal, e não há mais hoje, nem o AfD hoje possui um sonho de querer restabelecer a influência alemã na Polônia, na Áustria, na França, como era durante o regime anterior. Então, houve uma adaptação a uma nova realidade. Isso nunca ocorreu na Rússia. Então, uma vez que surgiu a oportunidade, a Rússia fez essa movimentação. Essa e não assim um plano vago da Ucrânia querer fazer parte da OTAN, porque muitos países do leste europeu chegaram a fazer parte da OTAN e a Rússia não fez nada. Por que esses países querem maior proximidade com o Ocidente? Porque o Ocidente possui muito mais peso econômico e oportunidades para prosperidade econômica do que a Rússia. A Polônia era mais pobre do que a Ucrânia no fim da Guerra Fria. A Polônia se juntou ao Ocidente, a Ucrânia, a Rússia. E hoje a Polônia é um país rico, um país que se deu muito bem ao fazer parte da União Europeia. A Ucrânia é natural, olha para a Polônia e quer a mesma coisa. Só que para a Rússia aquilo na narrativa russa isso vamos dizer, significaria a perda definitiva da Ucrânia como o país mais importante na esfera de influência da Rússia. Então, o que a Rússia quer? Ela quer evitar a todo custo uma Ucrânia soberana que possa fazer o que quiser. Que, se você pergunta a qualquer ucraniano, está mais próximo do Ocidente. E além disso, tem outra coisa. Em função das semelhanças culturais entre a Rússia e a Ucrânia, uma Ucrânia
democrática e próspera representa uma ameaça à narrativa autoritária do governo russo. Porque se você tem um país muito parecido com o seu, só que é democrático e mais rico, alguns russos vão se perguntar, poxa, então... Peraí, né? porque... Acho que o outro caminho era melhor. Então, assim, a Rússia afirmou um tratado nos anos 90 de que respeitaria a soberania ucraniana quando a Ucrânia, no cenário pós-colapso da União Soviética, entregou suas armas nucleares a Moscou, que é algo que na época até os Estados Unidos apoiaram, né? Ou seja, a Ucrânia recém-independente sofreu pressão por Moscou e pelos Estados Unidos para entregar suas armas nucleares, porque na cabeça dos americanos a Rússia seria um futuro aliado dos Estados Unidos. Não havia uma expectativa de que lá na frente a Rússia poderia novamente querer exercer sua influência, porque era tão enfraquecida que o plano liberal dos Estados Unidos era trazer a Rússia para dentro, tanto que convidou a Rússia para o G7, que por um período se transformou no G8, junto com a presença russa. Então, assim, o objetivo russo é muito claro, e apesar de todas as tentativas do governo americano, a Rússia, a posição na negociação russa não mudou em nada. Em nada. Ou seja, a Rússia não aceita a presença de tropas dos Estados Unidos, da Europa em solo ucraniano, que é uma Ucrânia frágil, de pouca autonomia, militarmente fraco, para que a Rússia possa evitar que a Ucrânia se aproxime estrategicamente ao Ocidente e faça parte da União Europeia. E na OTAN, apesar da OTAN nunca ter dito nós apoiamos você nesse processo de adesão. Então, as tentativas do Trump, me parece, não... eu acho pouco provável a gente ver um fim do conflito, porque as causas são estruturais. A Rússia se sente bastante empoderada, porque apesar das sanções ocidentais, a economia russa está mais ou menos estável. Os custos a longo prazo serão tremendos, porque a Rússia não tem mais acesso a tecnologias modernas ocidentais. Então, para o futuro longo prazo da Rússia é uma péssima notícia. Mas, por ser um país autoritário, não há uma mobilização política contra o Putin, apesar do alto número de vítimas, né? Morreram muitos soldados russos já. A Ucrânia, por encarar não apenas uma guerra como qualquer outra, mas uma guerra existencial, uma ameaça existencial, está muito pouco disposta a aceitar, por exemplo, um cessar-fogo e ceder territórios aos russos sem uma garantia de segurança do Ocidente. Porque se for assim, sem garantias de segurança, um território é apenas um passo para que daqui a 2-3 anos a Rússia novamente invade ou tenta pelo menos, por exemplo, trocar o governo para que esteja no poder um governo pró-russo para controlar essa região. Então é uma situação muito, muito difícil, e eu devo dizer que o Trump negocia manchetes, ele não negocia, ele não se importa com detalhes. E essa negociação tem tudo a ver com detalhes. Né, que parte do território você entrega? Donbass, Donetsk. Você precisa, porque há algumas regiões que a Rússia, por exemplo, ocupa parcialmente, e ela quer ter controle político e reconhecimento da Ucrânia de apoiar toda essa província, apesar de não hoje controlar militarmente toda ela. E aquilo para os ucranianos é muito difícil, porque morreram milhares de ucranianos para defender, por exemplo, aquele último pedacinho dessa região que está quase inteiramente controlado pelos russos. E aí você vai lá firmar um acordo e entregar aquele pedacinho defendido por tantas pessoas, e em troca você não ganha uma proteção estilo OTAN, fica muito difícil. Tanto que o Zelensky está numa situação muito difícil, porque se ele aceitasse um acordo visto como ruim para os ucranianos, ele pode ser deposto. Acontece muito em negociações de paz que o negociador-chave ele cai, porque ele não tem apoio para uma postura vista como desfavorável para o seu lado, né? Então, eu acho que o Trump tem uma obsessão por ser visto como o grande negociador. Pacificador.
Mas na prática eu acho que ele não quer se dar o trabalho de fazer esse trabalho nos bastidores. E hoje na Casa Branca, no governo americano, há uma concentração inédita de poder no Oval Office. Ou seja, todo mundo sabe que se você está negociando com o chanceler dos Estados Unidos, ou seja, o secretário de Estado, ele pode falar o que ele quiser. A palavra dele não vale nada, porque você precisa da palavra do presidente. Então, com isso, hoje a diplomacia americana é muito limitada, porque qualquer concessão real não pode ser dada a não ser pelo presidente dos Estados Unidos, que, de novo, assim, não está disposto a ler um documento de 3 páginas. Então, eu diria que esse conflito tem tudo para... Pode até ter pausas, mas eu diria que daqui a 10 ou 15 anos a Ucrânia continua sendo um país sob muita pressão ou possivelmente vivendo fase de conflito em algumas regiões, enquanto temos o atual regime russo, porque a recuperação da esfera de influência no leste europeu é um elemento muito importante no discurso e na identidade russa. Entendi.